tarde a todos. É um prazer recebê-los, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, meus amigos. Dando sequência ao ciclo 90 anos da Semana de Arte Moderna, temos a satisfação de receber hoje o poeta, escritor, professor, meu amigo Adriano Spínola. Adriano Spínola é professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, foi professor da Université Stendhal Grenoble 3, na França, e na UFRJ nos cursos de graduação e pós-graduação. É mestre em poética e doutor em literatura brasileira pelo UFRJ. Como escritor convidado, participou do Festival Internacional de Poesia do Mundo Latino, na Romênia, do 18º Salão do Livro de Paris e do Congresso Brasil-Portugal, na cidade do Porto. É autor, no campo da poesia, de Fala Favela, Lote Clandestino, Trapézio, Táxi, Metrô, Em Trânsito, Beira-Sol, Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, e Praia Provisória, Prêmio da ABL. Publicou na área do conto Malindrania e na área do ensaio As Artes de Enganar, um estudo das máscaras poéticas e biográficas de Gregório de Matos, que foi sua tese de doutorado, os melhores poemas de Sousandrade, pela editora Global, e também Gregório de Matos, pela coleção O Essencial. Ele não colocou no currículo dele, mas eu coloco no meu currículo, que eu fui orientador da tese de doutorado de Adriano Spínola, uma provocativa leitura de Gregório de Matos. E hoje ele vai nos brindar com o tema A Proposta Modernista, a Revolução na Palavra. Então, com a palavra para fazer uma revolução, Adriano Spínola. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da Academia Brasileira de Letras, na pessoa do acadêmico e do meu orientador da minha tese de doutorado, o professor Antônio Carlos Sequim, meu amigo particular. E saudar a todos vocês. É uma grande alegria estar aqui para falar, né, sobre essa proposta modernista, né, a revolução na palavra. Eu começaria lembrando uma frase de Montaigne, segundo a qual a palavra é metade de quem a pronuncia, metade de quem a escuta. Então, eu queria compartilhar com vocês justamente isso. A minha fala, a minha palavra será dividida com vocês igualmente. A escuta de vocês será talvez mais importante do que a minha fala. E já que eu mencionei o Montaigne, me lembrei também do rei Filipe II, que costumava dizer ao seu criado, à véspera de um evento importante, que o vestisse devagar, porque ele tinha muita pressa. Então eu vou ler devagar, porque tenho também muita pressa de chegar lá. Bom, mas vejam vocês que fui convidado para falar sobre a proposta modernista na Revolução na Palavra e acabo de citar dois personagens do século XVI, o que é bem uma contradição, não é? De todo modo, se é verdade que toda mudança cultural na política, no comportamento, na economia, nas artes, na ciência, na literatura, passa necessariamente pela palavra, com o nosso modernismo não poderia ser diferente. Os artistas, e particularmente os escritores e poetas ligados ou comprometidos com a Semana de Arte Moderna, trataram logo de defender e pôr em prática uma nova política da linguagem. De modo que o tema que me foi proposto se volta exatamente para aquilo que é mais central na aguerrida proposta modernista de 1922, a busca da palavra nova, isto é, de uma nova linguagem, de novos pactos narrativos e vozes, quer na poesia, quer na ficção, quer também no ensaio, sobretudo no ensaio interpretativo do Brasil. Nas outras artes, procedimentos similares ocorreram, como, por exemplo, na pintura, em que se buscou nova consciência dos planos, sistemas de cor, de arranjos e geometria, a fim de se obter maior dinamismo da linha, forma e massa.
Na música, novos arranjos, agrupamentos de sons e sequências harmônicas foram praticados. Tudo isso como reflexo dos novos tempos, das novas paixões e sensibilidade, e de uma nova e urgente tentativa de compreender e representar a realidade em torno, seja da cidade, seja do país ou mesmo do mundo. É evidente que a procura e o processamento de uma outra linguagem na literatura e nas artes não se fez sem um forte sentido de oposição e ou de desafio à tradição, aos cânones estéticos estratificados, à sociedade burguesa, ao capitalismo urbano industrial, ao Estado ou à autoridade. Daí o seu caráter tensionado, reflexo já das tensões sociais que se manifestavam à época, expressa algumas vezes com estranhamento, agressividade ou mesmo violência. Penso particularmente nos manifestos futurista e Dada, e no plano das ideias e no plano da ficção, penso sobretudo em James Joyce, que disse, quando estava compondo Finnegan's Wake, que havia declarado guerra ao inglês e iria até o fim. Bom, mas é verdade também que a gente pode também lembrar o caso de Kafka e de Proust, que não procuraram dinamitar a linguagem. É verdade. A coisa se processou no nível mais do conteúdo. O Kafka, com a sua linguagem direta e simples, no entanto, abrigava um enredo até absurdo, né? E enquanto que Proust foi aquela vertigem de palavras, né, mas altamente refinadas, sobretudo suas metáforas, e a prospecção que ele realizou, né, justamente no mundo das emoções e da psicologia dos seus personagens. De maneira que nós poderíamos falar, nesse momento, em duas vanguardas, uma do significante, com James Joyce, e uma outra do significado, com Kafka e Proust. Daí a estética do choque, o salto em território desconhecido, o gesto vanguardista de ruptura, da ruptura continuada e assumida, a tradição da ruptura segundo a conhecida fórmula de Otávio Paz. Em suma, a linguagem de confronto do modernismo volta-se para a própria modernidade que a gerou. O artista e escritor modernista seria assim uma espécie de Édipo, que insulta o pai enquanto tenta decifrar numa esquina agitada, na plataforma de uma estação ou à porta de uma fábrica, a esfinge da história. É verdade que o modernismo brasileiro não deflagrou apenas e simplesmente mudanças estilísticas. Foi além, sobretudo na chamada fase heróica, ao abalar a tradição e ao querer construir novas bases, uma outra literatura e arte, no rastro do que ocorreu na Revolução Modernista Europeia. Esta teria tido um caráter cataclísmico, convulsões que demoliram crenças e postulados, deixando em ruínas grandes áreas do passado, ao mesmo tempo que estimulando frenética reconstrução artística, cultural e social, como acreditam Bradbury e Macfarlane. Herbert Reed, ao estudar a obra de Gauguin, Van Gogh e Picasso, diria: agora estamos tratando não de um desenvolvimento da arte pictórica na Europa, mas sim de uma brusca ruptura com toda a tradição. Roland Barthes, por sua vez, considerou que a pluralização das visões do mundo, derivada da evolução das novas classes e meios de comunicação, teria levado a totalidade da literatura, de Flaubert até hoje, a ser a problemática da linguagem. Com efeito, a realidade humana e social, a sua complexidade móvel, sobretudo nas 3 primeiras décadas do século XX, representou um desafio constante aos escritores que buscaram expressá-la, através de uma linguagem igualmente complexa, não linear, fragmentária, próxima do real acontecer. Que palavra seria essa capaz de apontar a um só tempo para as grandes transformações da hora
e para caminhos esteticamente inexplorados. Uma palavra mantra, uma palavra alquímica, nada disso. Simplesmente a palavra coloquial, viva, corrente, ligada ao cotidiano, à agitação coletiva da vida urbana, à interlocução das pessoas na travessia diária das ruas para o trabalho e o desejo, que teria um sabor épico em James Joyce com Ulisses. Mas também a palavra inventada ou reinventada, dessublimada, dessacralizada, bem-humorada, solta, libertária. A palavra plural, a palavra mesclada. Adiantemos logo com Erich Auerbach, que trouxesse nas entranhas sonoras aquele frisson nouveau de sentido que Victor Hugo havia percebido na poesia de Baudelaire. Assim, a palavra buscada pelos modernistas brasileiros teve, digamos, a sua diacronia, a sua evolução na própria história da modernidade literária, se acreditarmos que o modernismo foi um movimento de caráter essencialmente internacional. O nosso, aliás, pagou, como se sabe, pesado tributo à literatura e vanguardas europeias, a fim de obter a franquia de boa parte das suas ideias e inquietações, as quais, por sinal, logo mudariam algumas das suas mais vivas contradições. Mestre Eduardo Portela fala-nos a propósito das relações altamente ambivalentes entre o modernismo e a modernidade no Brasil. Aspas. Se uma hora predominava a aspiração cosmopolita, a vontade universalizante, observa ele. Outra hora, a raiz nacionalista assumia conotações religiosas e fundamentalistas. De todo modo, penso que a palavra fundadora do modernismo inicia seu percurso com as Flores do Mal, despetaladas por Baudelaire em 1857, enquanto observava ali por perto velhinhas decrépitas numa praça, uma esplêndida carniça na curva da rua, cegos numa esquina, ou uma mulher majestosa que passava toda de preto e indiferente a ele por uma avenida de Paris. Aliás, Baudelaire se encontra na nossa língua, magnificamente traduzido por Ivan Junqueira. Atenção, o flagrante do cotidiano urbano, do prosaico e do vulgar, como se vê acima na obra de Baudelaire, realizada através da palavra mesclada, não significa de maneira alguma apenas a troca do sermo nobilis pelo sermo milis. A operação tem um valor diacrítico, para recordarmos aqui a expressão de José Guilherme Merquior. Ou seja, guarda um valor opositivo, diferencial, ao dar curso ao propósito sério problemático do poema, que passa então, aspa, a operar no paradoxo de figurar uma situação elevada precisamente através da alusão ao que é dito por não elevado. Além disso, como bem observa Ivan Junqueira, nesse processo, Baudelaire consubstancia pioneiramente, na poesia moderna, o trânsito do lirismo pessoal ao lirismo da persona, que, aliás, faria fortuna, né, para um poeta português, que todos sabem quem é. Me lembrei dele ao visualizar aqui na plateia a grande intérprete de Fernando Pessoa, que é a professora Cleonice Berardinelli. Ao lado de Baudelaire entra em cena, no mesmo ano, o inseparável e escandaloso casal Monsieur Flaubert e Madame Bovary, criador e criadora, de tal maneira que não sabemos até hoje quem é um e quem é o outro, que logo agitaria os salões literários, provocaria escândalo e acabaria por enfrentar a barra dos tribunais, como arma de defesa contra a moral burguesa e os ataques daí por diante do tempo, brandiria com maestria amor juste, a palavra exata, precisa. Estão os dois ainda hoje circulando juntos por aí. Um adolescente de gênio entendeu logo de escapar das confusões de Paris e pegou bêbado
um barco para nele passar uma temporada no inferno, gritando que havia inventado as cores das vogais e um verbo poético acessível a todos os sentidos. Mallarmé, para escapar do cerco naturalista, tratou de conduzir às alturas a poesia, toda ela feita, sim, de palavras, não de ideias. Não sem antes largar aristocraticamente para a turba ignara a palavra pura, a misteriosa ptix, que nenhum dicionário contempla. Sintaxista exímio, lançaria de lá seus dados do fundo de um naufrágio, simbolicamente o caos da sociedade repressiva finissecular, sobre alguma superfície vacante e superior, ou seja, sobre uma constelação de silêncios, para que o pensamento não deixe jamais de abolir as circunstâncias. Suspeito que na busca aventurosa da expressão essencial, rarefeita ou abstrata de Mallarmé, ao lançar os seus dados, e com eles as subdivisões prismáticas da ideia, subjaz uma crítica sutil à cultura de uma sociedade pragmática, que usa a palavra quase sempre para fins comunicativos, não ontológicos ou criativos. É verdade que antes, em 1873, um filólogo-filósofo meio aloprado quis com seu martelo dionisíaco quebrar, furioso, a dura castanha conceitual da palavra, a sua casca metafórica, aspas, óssea e octogonal feito um dado, para nela reencontrar a amêndoa da verdade, a vivência primitiva do sentido, individualizada e única, acreditando que as palavras não se relacionam com as coisas, mas com o universo significativo das próprias palavras. E que a linguagem, desde o seu nascimento, é interpretação, aspas, mentira em rebanho, simples crença de identidade trazida pelo esquecimento. Justamente aí, no esquecimento, estaria a verdade da história psíquica do indivíduo traumatizado. Um médico vienense, barbudo e libidinoso, intuiu que, se o paciente conseguisse trazer para a fala indícios verbais ou indiretos de uma imagem ou recordação, seria possível recuperar a cena do trauma e iniciar o processo de cura. Ora, sabendo que o inconsciente não há acaso, acabou criando o método da livre associação das palavras aí no final do século XIX. A propósito, um dos pacientes em que experimentou o método, uma mulher, pediu-lhe para que falasse palavras que lhe viessem à mente. A primeira foi porteiro. Esse porteiro iria abrir àquela analisanda não só as portas da recordação, mas também simbolicamente, daí por diante, uma nova caixa de Pandora. A caixa preta do inconsciente. Dela logo se alastraria a lepra, que iria imprimir no homem moderno uma ferida narcísica irreparável, como fizeram antes Copérnico, Marx ou Darwin. Mas isso são outros 500. De todo modo, estava fundado um método, baseado na fala, na palavra, e uma nova mitologia, que se quer até hoje científica, para descrever as funções psíquicas do homem. Depois de rastrearmos rapidamente o percurso pós-bodeleriano da palavra e de termos visto que o interesse pela linguagem se deu em vários campos do saber, mais ou menos na mesma época, configurando aquilo que Michel Foucault denominaria prazerosamente de simultaneidade epistemológica, passemos ao modernismo brasileiro. Aliás, essa foi a resposta que o Foucault deu ao Sérgio Paulo Cunha quando o entrevistou no início dos anos 70, ao lado de José Guilherme Merchior. Então, ele falava justamente dessa simultaneidade da pesquisa de Darwin e de um físico Boltzmann, entre outras coisas. Lembra-se, Rony? Bom, não sei antes, passemos ao modernismo brasileiro, não sei antes mencionar, para reforçar essa simultaneidade, o surgimento da própria linguística moderna com Ferdinand de Saussure. Nos 3 cursos que deu em Genebra, entre 1906 e 1911, publicados por seus alunos postumamente,
sob o título de Curso de Linguística Geral, em que demonstra o caráter sistêmico estrutural da língua, em seu estado sincrônico, vista como fundamentalmente instrumento de comunicação. Também lembremos a aparição em 1909 do primeiro manifesto futurista de Marinetti, no qual afirma que o esplendor do mundo se enriqueceu com a beleza nova, a beleza da velocidade. E a do segundo manifesto, o técnico, em 1912, onde ressalta que é preciso destruir a sintaxe, dispondo os substantivos ao acaso, como nascem, para que as palavras em liberdade pudessem dar curso à imaginação sem fios dos poetas futuristas. Nesse mesmo ano, Oswald de Andrade, tendo conhecido o futurismo em Paris, ao regressar ao Brasil, escreve um poema de versos livres intitulado O Último Passeio de um Tuberculoso pela Cidade de bonde, que causaria zombarias entre os amigos. O original perdeu-se. Sobraram somente o título e o tom provocativo do título, né? Sobraram apenas somente o título e esse tom provocativo, nada acadêmico. Mas seria com Mário de Andrade, ao publicar Uma Gota de Sangue em Cada Poema, em 1917, sob o pseudônimo de Mário Sobral, que a palavra dissonante se faria notar no corpo de um poema. Um crítico chamado Nuto Santana, no Correio Paulistano, ficar irritadíssimo. Quem nos conta é o próprio Mário. Aspas, porque eu rimava a palavra voou com o verso e o vento com o seu ou. Oswald de Andrade, ao contrário, vibrara com tal verso. Diz no Mário da Silva Brito que, aspas, a inusitada e agressiva rima de Mário de Andrade, rima bem mais de Mário de Andrade do que de Mário Sobral, surgiu aos olhos de Oswald como uma confirmação às suas frustradas tentativas inovadoras. Eis a estrofe. Meio-dia, um crepúsculo indeciso gira desde manhã na paisagem funesta. De noite, tempestuou chuva de neve e granizo. Agora, calma e paz. Somente o vento continua com seu oh. Se Mário, ao utilizar tal expressão onomatopaica, pretendeu rimar e expressar o vento trazido pela tempestade, parece-nos que inadvertidamente apontou para a existência de uma outra tempestade, a que ocorreria daí a alguns anos. Refiro-me à tempestade artístico-cultural da Semana de Arte de 1922. Queria quebrar, derrubar, como todos sabem, os telhados e as vidraças de certas concepções artísticas e ideológicas, abrindo caminhos para a atualização artística do Brasil, para novas experimentações estéticas e para a formulação de um novo modo de pensar no e sobre o Brasil. E será o próprio Mário, depois do seu ô profético, que irá pessoalmente trazer a tempestade entre as páginas da sua Pauliceia Desvairada em 22. Aqui, nada de calma e paz. Agora o poeta, agitado, se joga no meio da rua com seus versos livres e soltos. Arlequinal, arlequinal, é a palavra mote, a palavra grito, a palavra que cantará São Paulo, comoção da minha vida. Não por acaso aparecerá 10 vezes ao longo do livro. E dará a ela, feito um refrão, o tom bem-humorado, sarcástico por vezes, das outras manifestações artísticas. Alegres e provocantes, escandalosas, submetidas gloriosamente aos assobios, vaias, insultos, patadas e buzinadas do público durante os 3 dias em que os modernistas se apresentaram no Teatro Municipal de São Paulo. É notável também na Pauliceia o prefácio interessantíssimo. Nele afirma, entre outras coisas, que, aspas, a língua brasileira é das mais ricas e sonoras e possui o admirabilíssimo ão. E defende aí, seguindo a sugestão de Marinetti, as palavras sem ligação imediata entre si, que se sobrepõem umas às outras, para compor aquilo que denomina polifonia poética, baseada no verso harmônico em vez do melódico. E dá exemplo a roubos, lutas, setas, cantigas, povoar. Isso lembra também o método da associação livre das palavras de Freud. E é o próprio Mário quem o recorda bem-humorado, aspas, dom lirismo,
Ao desembarcar do Eldorado do inconsciente no cais da terra do consciente, sofre mais uma visita alfandegária, descoberta por Freud, que a denominou censura. Sou contrabandista e contrário à lei da vacina obrigatória, proclama. Daí parte para fundar a Escola Poética do Esvaírismo. Mas será nos 2 livros seguintes, Losango Cac e Clã do Jabuti, publicados em 26 e 27, respectivamente, que expressará no primeiro a sua, aspas, baita paixão pelo Brasil. E no segundo tentará identificar gustativamente, eu diria, a fala do homem brasileiro, com suas raízes afro-indígenas. Aspas, Brasil, mastigado na gostosura quente do amendoim, falado numa língua curumim, de palavras incertas, num remeleixo melado melancólico. A assonância é extraordinária desse verso, né? Com Macunaíma, sua obra-prima saberá juntar expressões coloquiais e eruditas, tupinismos e gíria, populismos e regionalismos, lusitanismos e hibridismos, africanismos e galicismo, etc., para compor o que seria o inventário das nossas idiosincrasias e de uma linguagem brasileira, a partir do polimórfico personagem mítico que sai do fundo da mata amazônica para o centro de São Paulo, para vivenciar carnavalescamente os encontros e desencontros da nossa história. No clima literário polêmico e festivo, instaurado pela semana, eis que surge o antropófago Oswald de Andrade, o mais formidável desmantelador, não só da métrica, como diria a respeito do poeta francês Paul Fort, mas também da sintaxe narrativa e dos esquemas ideológicos vigentes. E o faz publicando o Manifesto Pau-Brasil, em 24, e no mesmo ano o romance Memórias Sentimentais de João Miramar. Com um, cria a obra, com o outro mostra o pau-brasil. Dotado de uma intuição fulminante da cultura e da história brasileiras e da cena contemporânea, servido por um estilo bem-humorado e inventivo, sintético e incisivo, defende no manifesto, aspas, a língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Isso ocorre efetivamente no livro Poesia Pau-Brasil, reunião de versos despojados, diretos, em que apropriações de textos dos viajantes, Pero Vaz, Gândavo, Frei Vicente do Salvador, recontam a história do Brasil, ao lado de paródias, invenções verbais e deformações da língua oral, a tal contribuição milionária dos erros. Por exemplo, no poema Vício da Fala, em que assume o ponto de vista de um colono português com zelo de purista, escreve: para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Ou ainda, ao gozar a figura do fiscal da língua, ou seja, o gramático, anota rapidamente a cena em que os negros discutiam que o cavalo se pantou. Mas o que mais sabia diz que era se pantarrou. Invenção, deformação da linguagem oral, mescla social e racial, nos seus extremos, viajam no mesmo bonde. O transatlântico mesclado, dlendlena e esguicha luz, postretutas e famílias sacolejam. Nas Memórias Sentimentais de João Miramar, o processo inventivo se intensifica. O tom satírico subverte a sintaxe e a narrativa habituais. Neologismos e imagens surpreendentes. Por exemplo, beiramarávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol, ao lado de associações metonímicas inusitadas, cubistas, cortes, montagens, deslocamentos. Um cão ladrou à porta barbuda em mangas de camisa e uma lanterna bicou, mostrou os iluminados na entrada da parede. De tal modo que, em muitos mini-capítulos desta obra-prima de irreverência, o vento batia a madrugada como um marido,
e de recreação sintática e vocabular da língua luso-bundo-brasileira, as fronteiras entre poesia e prosa simplesmente desaparecem. Depois de repudiar o lirismo, que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo e defender a entrada, aspas, de todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, e, aspas, de todas as construções, sobretudo a sintaxe de seção, ao seu lirismo libertário, Manuel Bandeira vai nos dar talvez o melhor exemplo de absorção poética da fala e do modo de ser brasileiro em Evocação do Recife, publicado em Libertinagem, 1930. Como o poema é longo, limito-me a assinalar, a meu ver, a passagem mais significativa, quando o poeta afirma que a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, para logo em seguida exaltar algo paradoxal, a língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Sem dúvida, Bandeira, no seu livro Libertinagem, aspas, vai ao âmago dessa autêntica linguagem do Brasil, com suas peculiaridades e idiosincrasias, que espelham o temperamento e as perspectivas individuais da sua sociedade multirracial, como sobre ele afirma Giovanni Pontiero. Se Bandeira se volta para celebrar o seu Recife provinciano, Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa do meu avô, é porque está consciente de que nas formas de falar regionais se encontra a expressão mais autêntica da sensibilidade nacional. Como àquela altura, o próprio modernismo apontava. Não por acaso, Mário de Andrade vai percorrer o norte e nordeste do país em 1928 para ali colher dados do folclore, da fala e da dança para o seu trabalho de escritor, etnólogo e musicólogo. Pois bem, vale a pena recordar nesse sentido o decerto poema regionalista, também primitivista e indianista, mais bem-sucedido do modernismo, Cobra Norato, escrito em 28 e publicado em 31, de Raul Bopp. Trata-se, como se sabe, de um poema que narra as andanças do Cobra Norato, mito amazônico, símbolo do poder criador ou gerador, pela pátria das águas, atrás da filha da rainha Luzia para casar. Poema rico de imagens de grande intensidade sensorial, sobretudo visual, no qual a linguagem funciona, aspas, como um espelho, onde se refletem as particularidades regionais de toda a língua, no dizer de Otton Moacir Garcia. Um pequeno exemplo. Aqui, um pedaço do mato está de castigo. Árvorezinhas acocoram-se no charco. Um fio de água atrasada lambe a lama. Saindo do mundo encharcado e mítico da Amazônia e da poesia, voltemos nosso olhar para o mundo seco e sofrido do Nordeste, no chamado Romance de 30. Na impossibilidade, é evidente, de falarmos aqui sobre a palavra usada por Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Armando Fontes ou por José Américo de Almeida e Jorge Amado, recordemos apenas o mais empenhado estilista de todos, Graciliano Ramos. Embora desconfiasse, bicho do mato, das conquistas literárias do modernismo paulistano, foi ele quem deu maioridade e categoria internacional ao romance nordestino, ao lutar por uma escritura igualmente seca, direta, capaz de incorporar dialética e mimeticamente a aridez, a carência do meio e do homem. Em São Bernardo, o narrador-personagem Paulo Honório, um sujeito bruto de pouca instrução, reúne alguns amigos para dividir o trabalho de redigir suas memórias. O projeto fracassa e ele tem que se valer dos seus próprios recursos para dar conta da obra. A crítica que faz a colaboração de dois dos amigos revela, em ricochete, a concepção do próprio Graciliano em relação à linguagem literária. O primeiro deles, João Nogueira, aspas, queria o romance em língua de Camões, em períodos formados de trás para adiante. Calculem. O segundo, o Gondim, embora, aspas, redator do Cruzeiro,
apresentou-me 2 capítulos datilografados, tão cheios de besteira que me zanguei. Vá para o inferno, Gondim! Você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma. Vê-se assim que o estilo direto e a verossimilhança da fala dos personagens torna-se a base estilística do romance e mesmo pode-se dizer de toda a ficção de Graciliano. Com efeito, o escritor alagoano, durante a feitura de São Bernardo, além de remendá-lo a toda hora, entre aspas, continuo e entre parênteses, continuo a consertar as cercas de São Bernardo. O último capítulo, com algumas emendas que fiz, parece que está bom. Confessa em carta dirigida à sua mulher, Heloísa, que encontrou também, aspas, muitas coisas boas da língua do Nordeste, que nunca foram publicadas, e meti tudo no livro. Julgo que produzirão bom efeito. O pior é que há umas frases cabeludíssimas que não podem ser lidas por meninas educadas em convento. Cada palavrão do tamanho de um bonde, diz ele. Ok, Silvio Bach, que está preparando um documentário sobre Graciliano Ramos, a sair este ano. Não é isso, Silvio? Bom, no quadro do modernismo, não poderia deixar de me referir à poesia de Carlos Drummond de Andrade à guisa de conclusão. Embora já distante da fase heróica do movimento, quando então cantava a vida besta, meu Deus, e topava com a pedra no meio do caminho, a luta com as palavras encontra neste escritor uma celebração ímpar em 2 magníficos poemas. Refiro-me a O Lutador, que está em José, de 1942, e A Procura da Poesia, que está em A Rosa do Povo, que é de 45. Aqui, bem sabemos, a lírica modernista alcança sua fase clássica, momento de depuração e equilíbrio, em que passa a ser interpretação poética da realidade e da condição humana em clave universalizante. No primeiro deles, o lutador afirma proverbialmente: lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas, lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. No outro poema, Procura da Poesia, a reflexão sobre a poesia parece aparentemente se afastar do cotidiano, projetando-se no espaço do incriado, lá onde os poemas se nutrem da fonte original, feita de solidão e mudez, para vir à tona com mais força, independentemente do tema ou do sentimento do poeta, se de gozo ou de dor. Que espaço seria esse? Drummond nolo diz, ao instar o poeta a penetrar surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. É preciso conviver com eles antes de escrevê-los, aconselha. Para isso é preciso, aspas, chegar mais perto e contemplar as palavras, pois cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. Drummond conclui o seu poema, e eu esta fala, convidando o leitor ouvinte a reparar que, entre aspas, ermas de melodia e conceito, elas se refugiam na noite, as palavras, ainda úmidas, impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo, no que eu acrescentaria, e em silêncio multiplicado. Obrigado. Então, agradecemos a Adriana Spínola por essa explanação, que foi muito bem concatenada, muito clara, né, muito articulada, e que ergueu com argúcia e inteligência
as pontes entre a produção estrangeira, a partir de final do século XIX, e os seus desdobramentos na arte moderna no Brasil. Eu apenas acrescentaria aqui 2 ou 3 tópicos, né, dialogando com que e desdobrando também o que o Adriano comentou. Logo no início da sua intervenção, ele se refere, para além das questões da lírica, das artes, da música, para os novos pactos narrativos estabelecidos pelo modernismo brasileiro. E a gente chega à conclusão de que, no que se refere à narrativa, as experiências ficaram um pouco órfãs, porque lembramos 3 grandes livros de vanguarda da década de 1920, que são Memórias Sentimentais, 2 de 20 e 1 de 30, Memórias Sentimentais de João Miramar, de 24, Macunaíma, de 28, e Serafim Ponte Grande, de 33. E não localizamos no processo posterior da ficção brasileira outras obras que tenham tomado essas como parâmetro, porque quando se fala de modernismo de 30, se misturam categorias estéticas completamente discrepantes. O modernismo de 22, de alguma maneira, ele continua na poesia de 30, que vão fazer Murilo e Drummond, entre outros. Mas a ficção de 22 não continua nessa ficção de 30 do regionalismo nordestino, que vai, meio assintosamente, né, e prazerosamente, evocar um modelo do realismo do século XIX como padrão a partir do qual ela se produz. Então será a influência de essa de Queiroz, a influência de Flaubert, a influência de Zola, e não a influência de João Miramar, de Serafim Ponte Grande, né, ou de Macunaíma. Então ficaram experiências interessantíssimas, mas um pouco isoladas no próprio processo dialético das formas do romance brasileiro. E o próprio Oswald de Andrade, inclusive, se nós atentarmos bem, após a experiência de maior radicalidade que foi o Serafim Ponte Grande, de 33, ele vai retornar às formas narrativas clássicas na década de 1940, com a sua série de Marco Zero, né, de romances de índole socialistas, e que nesses romances não só ele também dialoga com a literatura com a qual os nordestinos estavam dialogando do século XIX europeu, mas chega até a estigmatizar a sua própria produção vanguardista. Esse é um aspecto um pouco sufocado, né, pelos que pretendem sempre ressaltar a hegemonia paulistana, que é omitir o fato de que Oswald teria efetuado uma autocrítica e considerado que aquele caminho que ele desenvolvia na década de 30 e de 20 não era suficiente para conduzir o romance aonde ele pretendia. Depois citamos também aquele famoso o verso, né, que agradou a Oswaldo de Andrade, num livro, num conjunto muito fraco do Mário de Andrade, que até cautelosamente colocou um pseudônimo de Mário Sobral, né? Então as críticas não eram para o Mário de Andrade, era para Mário Sobral, e até teve a prudência de excluir este livro de suas poesias completas. Então as poesias de Mário, publicadas em 42 pela editora Martins, se iniciam por Pauliceia Desvairada. Mas, para não renegar de todo, né, esse filho inicial, esse primogênito, ele vai incluir uma gota de sangue em cada poema de 1917, num volume intitulado Obra Imatura. E se o Adriano disse que esse ou aí dos ventos, né, estava pronunciando a renovação, a tempestade da arte moderna, eu diria que o ou também estava pronunciando a tempestade de vaias que o Mário de Andrade receberia, né, na Semana de Arte Moderna no Teatro de São Paulo, quando iria ler os seus poemas da Pauliceia. E seria também curioso destacar que o verso citado por Adriano, São Paulo, Comoção da Minha Vida, é o primeiro verso do primeiro poema do primeiro livro modernista em poesia, que é a Pauliceia, né? E é curioso a gente ver, por esse verso, já a transformação, a substituição da musa romântica pela musa urbana. Ele está cantando São Paulo, Comoção da Minha Vida, então sai de cena o canto lírico, né? E entra esse
poema de intenção coletiva, de intenção global e, basicamente, urbana. No tópico dos erros, aqueles dois saborosos fragmentos de Oswald de Andrade, a gente chama a atenção para um verso que até causou certa dificuldade de leitura, né, que é o prostitutas e famílias sacolejam, porque nesse verso Oswald faz um sacolejo dentro do próprio significante. Né? Nós temos o verso, a referência da prostituta e da família, como estão no trem, o trem vai sacolejar as palavras e os fonemas e as letras vão balançar e vão mudar de lugar. Né? Então, o que nós chamamos em literatura de isomorfismo. E, finalmente, também pegando aqui uma deixa a partir do Oswald de Andrade, e que havia duas pessoas discutindo, né, os índios, né, se eram simpantou, simpanturou, e que as duas formas, a rigor, estariam erradas, né, que seria se espantou, a forma canônica, e também para fazer um gancho com o Graciliano Ramos, esse poema de Oswald, em que há uma tertúlia em torno, né, da melhor maneira de exprimir determinado vocábulo, me recordou um capítulo das Memórias de Graciliano Ramos, A Infância, que é um livro até maravilhoso e pouco lido, porque nos concentramos nos 4 romances de Graciliano e esquecemos um pouco de ler Insônia, os seus contos, né, de 47, ou A Infância, de 45. E há um capítulo em que a questão central é a noção de erro linguístico, tal qual proclamado por Oswald de Andrade. O capítulo se intitula Samuel Smiles, que é o autor de um livro que as crianças liam à época, né, e uma discussão, como pronunciar esse sobrenome, né, Smiles, porque Graciliano era pequenininho ainda, e na loja que ele frequentava, talvez do pai dele, havia ali caixeiros, vendedores que ficavam discutindo a pronúncia correta dessa palavra, e gera mais ou menos os seguintes comentários que eu vou ler aqui resumidamente. Samuel Smiles. Eu tinha visto esse nome várias vezes na seleta, mas, como não sabia pronunciá-lo, acostumei-me a tossir no fim das lições que ele aparecia. Então, é esperteza, né? Em vez do nome, uma tosse. Aí chega o professor e ensina. Né? O professor não podia comparar-se aos viventes comuns, no lugar da autoridade. Né? Grave o dedo na página, articulara. Smiles. Nas lições seguintes, percebi que ele não se contradizia. Comecei, então, a admirá-lo. Procurei outras palavras em que o I se pronunciasse daquele jeito. Inutilmente. Apesar de tudo, Smiles era Smiles, e ninguém me tirava daí. Um dia na loja, estava remoendo um jornal em voz alta só para me familiarizar com a literatura, sem notar que me escutavam. De repente, o meu conhecido avultou no papel. Temperei a goela e exclamei, Samuel Smiles. Um dos caixeiros censurou minha ignorância e corrigiu, Samuel Similis. Outro caixeiro hesitou entre símilis e similis. Repeti que era Smiles e isso produziu hilariedade. Eu era meio parvo. Todos se impacientavam com a minha falta de espírito. Rude, sem dúvida, vocabulário mesquinho, entendimento escasso. Mas Samuel Smiles impunha-se facilmente. Era Smiles porque a voz do professor me chegara clara, porque a unha amarela do professor riscava a página com energia. Samuel Smiles, pois não. E as pilhérias dos sujeitos resvalaram por mim sem fazer moça. O coração aliviou. Isolei-me, o rosto metido no dicionário. Imbecis. Tinham decidido, por maioria, que Samuel era símilis. Pus-me a ler baixo, inteiramente desanuviado, imbecis. Samuel Smiles, com certeza. E enrosquei-me, embrenhei-me no dicionário, eximi-me da influência dos 3 malvados. Samuel Smiles, escritor cacete, prestou-me um serviço imenso.
Então vejam por esse trecho, né, em que se discute a noção do certo e do errado, Graciliano deixa entrever que essa noção não são categorias intrínsecas à linguagem, né? O que seria o certo? Até se fosse por uma manifestação, digamos, de voto, o certo seria símilis, que teve 3 votos e o sumário só tinha 1. Né? Então, o certo e o errado são categorias que correspondem, inevitavelmente, a um ponto de vista hegemônico. E esse ponto de vista sempre estabelece e reforça um lugar de poder. Obrigado. Terminou? Estou aqui, então, anunciando para todos os próximos eventos da Academia, no dia 13 de junho, às 12h30, amanhã, MPB na ABL apresenta um banquinho, um violão e uma franjinha, Nara Leão, nos seus 70 anos, em 2012. No dia 14 de junho, quinta-feira, às 18 horas, música de câmara na ABL, com música barroca italiana. No dia 15, sexta-feira, cinema às 18h30, o evento anterior às 18h, e o dia quarta-feira, às 12h30. No dia 15 de junho, sexta-feira, às 18h30, cinema na ABL, O Inimigo Público número 1. Eu também convido a todos a não perderem a próxima conferência deste nosso ciclo, no dia 19 de junho, a próxima terça-feira, 17h30. Luiz Augusto Fischer vai nos falar sobre moderno, modernismo e modernidade. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos.